E aí, galera do canal? Meu nome é Marcos e o que eu vou contar agora não é coisa de televisão, não. É um caso de verdade, passado de boca em boca na minha família, lá de Pirenópolis, Goiás. Uma cidade que de dia é só cachoeira e casarão colonial. Mas de noite... de noite, se o vento sussurrar errado te faz gelar a espinha. Meu avô, seu Benedito, que já virou estrela no céu, contava isso com os olhos arregalados, um pavor tão real que ele jurava sentir o arrepio até hoje. E eu, que cresci ouvindo, entendi por que em noite de lua cheia ele não dormia em paz. Foi há muitos e muitos anos. Meu avô dizia que era por volta de 1948, talvez 1950. A cidade era bem menor, mais mato que rua asfaltada. Tinha uma moça por lá, a Dona Clarice. Bonita que só ela, viu? Olhos que pareciam jabuticaba, cabelo preto esvoaçante e um sorriso que desarmava qualquer cabra macho. Mas, como diz o ditado, a beleza às vezes esconde umas armadilhas. Ela era casada com o seu Osvaldo, um homem bom, trabalhador, que cuidava da roça e da família com todo o carinho. Só que o coração da Clarice, parece, batia mais forte por outro, o Zé das Cabras. Um peão forte, desses de laço e rodeio, meio bruto no jeito, mas com uma pegada que diziam mulher nenhuma resistia. Eles se encontravam às escondidas, claro. O ponto era uma casinha abandonada, uma antiga senzala de uma fazenda que já não existia, no meio do Cerrado Goiano, a uns bons 6, 7 quilômetros fora de Pirenópolis. Um lugar que nem o diabo desconfiava, onde o uivo de um lobo era a única melodia que se ouvia naquelas madrugadas. Naquela noite fatídica, a lua estava cheia e redonda. Parecia um farol prateado pendurado no céu limpo de Goiás, iluminando o cerrado como se fosse meio-dia. Mas era uma luz traiçoeira, meu avô sempre dizia. Dona Clarice inventou uma desculpa qualquer para o seu Osvaldo, que era tão inocente que acreditava em tudo que ela dizia, e saiu de fininho. O Zé das Cabras já a esperava, o cavalo, um baio arisco, amarrado num toco, impaciente. Eles entraram na casinha, as risadas abafadas se misturando com o cri-cri incessante dos grilos lá fora. O ar estava pesado, abafado, com aquele cheiro de terra molhada da noite e mato seco, um cheiro que meu avô descrevia como cheiro de presságio. Lá dentro, o calor dos corpos deles se misturava com o cheiro de mofo e solidão do lugar abandonado. De repente, o cavalo do Zé lá fora deu um relincho estrondoso de puro terror. Um guincho que não era de bicho assustado, não. Era de um animal em agonia, em desespero total. O Zé e a Clarice congelaram. Ele, que era valente e brigão, foi até a fresta da porta com a faca no coldre e olhou. O rosto dele, que era bronzeado do sol, ficou branco como papel. Os olhos arregalaram, fixos em algo lá fora que só ele via. "O que foi, Zé? O que está acontecendo?" Dona Clarice sussurrou a voz fina, quase um chiado, tremendo igual vara verde. Ele não respondeu, não conseguia. Deu um passo para trás, a mão travada na faca, o corpo rígido como pau. A porta, que estava só encostada, começou a ranger. Um barulho arrastado e pesado, como se algo enorme e com garras estivesse raspando nela por fora, tentando forçar a entrada. E o cheiro. Dona Clarice, segundo o que as comadres contavam, sentiu um cheiro azedo de carniça velha misturado com enxofre, um odor podre que invadia o lugar e parecia grudar na garganta. E então um uivo. Mas não era de lobo comum, não. Era algo profundo, gutural, dilacerante, um som que não pertencia a esse mundo, que não era de bicho nem de gente. Ecoou pelo cerrado afora, e Dona Clarice guinchou, caindo de joelhos no chão batido, as mãos no rosto, o corpo sacudindo. O Zé das Cabras, mesmo com a faca em punho, estava paralisado pelo medo, sem conseguir reagir. A porta de repente voou para dentro da casinha com um estalo seco, arremessada com força brutal. E na moldura da entrada, emoldurada pela luz traiçoeira da lua cheia, a criatura apareceu. Era gigantesca, pelos negros e densos como a própria noite sem estrelas, cobrindo cada centímetro de um corpo musculoso, disforme, com ombros largos e curvados. A cabeça era um pesadelo. Um focinho longo que parecia rachado no meio, com dentes afiados que brilhavam brancos no escuro.
Os olhos eram duas brasas vermelhas incandescentes que pulsavam com uma fome insaciável e uma inteligência cruel. Garras longas, curvas e afiadas como navalhas estendiam-se das suas mãos que eram quase humanas, mas deformadas e terríveis. Aquilo era o lobisomem da lenda, materializado ali, bem na frente deles. Ele soltou um rosnado baixo, quase um sibilo, um som que prometia a morte, e se atirou sobre o Zé das Cabras. Não houve grito do Zé, só o som seco de ossos quebrando e um rasgar de carne. O sangue escuro manchou o chão de terra. Dona Clarice, em pânico total, se arrastou para o canto mais escuro da senzala, implorando em voz baixa, chorando, tentando se encolher até virar invisível. Mas o lobisomem, com o corpo do Zé no chão, virou a cabeça e a fitou com aqueles olhos vermelhos que pareciam penetrar na alma. Ele sentiu o pavor dela. Soltou um uivo que fez as paredes da casinha tremerem e começou a se mover na direção dela, lento, pesado, com a arrogância de quem sabe que a presa não tem para onde fugir. Dona Clarice tentou gritar, mas a voz não saía. O medo a sufocava, um nó apertado na garganta. Ela fechou os olhos com força, esperando o fim. O cheiro de podridão e morte ficou insuportável. Parecia preencher cada fresta da casinha, grudando nas narinas e na pele. Sentiu a respiração pesada e quente da criatura sobre seu rosto, um hálito fétido. E então, um tiro seco ecoou de longe vindo da direção da cidade. Um tiro de espingarda desses de caçar tatu. E logo depois, mais um e mais outro, em rápida sucessão. O lobisomem, que estava a centímetros de Clarice, recuou um passo, uivou de fúria e, com uma agilidade sobrenatural para seu tamanho, se virou e correu para o meio do cerrado, desaparecendo na escuridão, deixando apenas o rastro do cheiro de enxofre e medo. Dona Clarice ficou ali encolhida, até o sol raiar, os primeiros galos cantarem e os sons da vida no campo começarem a surgir. Quando os primeiros raios de luz tocaram a casinha, ela conseguiu se arrastar para fora. Lá fora, o corpo do Zé das Cabras estava irreconhecível, estraçalhado. Do cavalo sobravam só alguns pedaços. Ela voltou para casa, pálida, em choque, sem conseguir falar uma palavra por dias, o terror gravado nos olhos. A cidade, claro, começou a especular. Uns disseram que foi uma onça grande, outros que foi briga de roça que acabou muito mal. Mas meu avô e os mais velhos da Pirenópolis sabiam a verdade. E contavam que o seu Osvaldo, o marido traído, tinha saído naquela noite. Ele havia notado a ausência da esposa e, com a intuição de marido, pegou a velha espingarda e foi caçar. Ele tinha ouvido o relincho aterrorizado do cavalo e os uivos medonhos. E foi ele quem deu os tiros. Não sabia o que tinha atacado, mas atirou para o alto para espantar, sem ter a menor ideia de que estava, ironicamente, salvando a vida da mulher que o traía. Dona Clarice nunca mais foi a mesma. Passou o resto da vida reclusa, com um olhar distante e assombrado, como se ainda visse os olhos vermelhos da fera. E meu avô jurava que, nas noites de lua cheia, se a gente parasse e ouvisse bem, lá no fundo do cerrado goiano, ainda dava para ouvir o lamento daquela fera, ou, quem sabe, o lamento das almas que não encontraram descanso naquele pedaço de chão. Em Pirenópolis, a gente aprende que algumas traições cobram um preço que vai muito além da vida. Meu nome é Tiago, tenho 57 anos e hoje moro aqui no Mato Grosso do Sul, bem onde o Pantanal começa a mostrar sua força e a gente ouve cada história que faz os pelos do braço arrepiar. Mas a que eu vou contar hoje, essa não é minha não, é do meu avô, o velho Zé Vaqueiro, que Deus o tenha. Ele contava para mim e para o meu pai baixinho, como se fosse um segredo pesado demais para ser sussurrado alto. Ele sempre dizia que era pra gente nunca esquecer o que a noite esconde e os segredos que a família carrega, mesmo que a gente não queira. Meu avô já foi pro outro plano há uns bons anos, mas essas histórias dele, essas grudaram na alma da gente, viraram parte do que a gente é. E a que vou contar agora, ele sempre falava que foi a que mais marcou a vida dele. E a do melhor amigo, o seu Chico. Ele sempre começava assim, a voz rouca carregada de lembranças amargas, o olhar perdido nas visões do passado. Meu neto, seu pai e você nunca me viram de molecagem, não é?
Mas saibam que a vida da gente velha é cheia de marca que o tempo não apaga, viu? Essa história começou lá pelos idos de 1910, no coração daquele pantanalzão brabo, sabe? Naquelas fazendas antigas, isoladas no meio do nada, onde o rio é o senhor de tudo. E a mata guarda segredos que até Deus duvida. Eu era o Zé, o vaqueiro mais fiel do velho Chico. Ele era um homem bom demais. Trabalhador que só ele, mas tinha um coração mole demais para a maldade que existe no mundo. Um dia, o Chico apareceu com um rapaz novo para ajudar na lida da fazenda. Disse que o guri de uns 20 e poucos anos, chamado Lucas, tinha batido na porta da fazenda pedindo emprego e prometendo ser bom de serviço. O Lucas era magro, calado que só ele, com um olhar meio esquisito, que parecia de quem via assombração em pleno dia. Me deu um arrepio na espinha só de olhar para ele a primeira vez, uma coisa que a gente velho da roça sente e não sabe explicar. Mas o Chico, coitado, com aquele coração de ouro, só via mais uma boca para alimentar e mais um par de braços para ajudar. No começo até parecia tudo normal. O Lucas era quieto, fazia o que tinha que fazer, mas nunca se misturava de verdade. Não comia com a gente na cozinha da peonada, preferia ficar sozinho, sumia logo que o sol se punha. Só que depois de umas 2 ou 3 semanas, o Pantanal começou a dar seus sinais, meu neto. Primeiro eram os cachorros da fazenda. Coitados, uivavam a noite toda, um uivo comprido, de pavor mesmo, que arrepiava até os pelos da gente mais valente. Depois as galinhas e os bezerros começaram a sumir. E não era só um ou outro, não. Era um monte. A gente até pensava que era onça ou jaguatirica, mas as cercas estavam intactas. E as carcaças que a gente encontrava, não eram trabalho de felino, não. Eram dilaceradas de um jeito brutal, as vísceras espalhadas por todo lado, uma cena de dar nó no estômago. O cheiro, o cheiro. Um fedor de carniça misturado com algo selvagem e pútrido, um ranço que grudava no ar das madrugadas. Era como se a morte estivesse pairando sobre a fazenda, anunciando sua presença. E as pegadas, grandes, com garras que marcavam o barro fofo perto da beira do coricho que cortava a divisa da fazenda. Eu conheço cada pedra e cada bicho desse Pantanal. E te digo, aquilo não era de bicho que a gente conhece, não. Era coisa de outro mundo. A tensão só aumentava. Uns dias depois, meu neto amanheceu um cavalo morto lá no pasto, mais perto da sede. Mas não era só morto, não. Ele estava totalmente destroçado. Sem cabeça, sem as patas, a carne arrancada dos ossos, as entranhas espalhadas por um raio de uns bons metros. Os outros vaqueiros e eu ficamos brancos. Um bicho que faz isso com um cavalo que tem quase 1 tonelada é um demônio, um monstro. A gente sabia que tinha algo muito, mas muito errado, e a desconfiança sobre o Lucas começou a rondar as conversas mais baixas. As noites viraram um inferno. Os uivos não paravam. O gado vivia assustado. E o pior, a criatura começou a rondar a sede da fazenda. Lembro de uma noite em que o latido dos cachorros virou um berro de dor e, de repente, um silêncio assustador. A gente acendeu lampiões, eu e Chico, com os rifles nas mãos. Saímos devagar e vimos as marcas de garras enormes na porta da cozinha, profundas, como se algo tivesse tentado arrancar a madeira. Noutra vez, ouvimos um barulho forte no telhado, como se algo pesado tivesse pulado lá de cima, fazendo telhas despencarem e quebrando a cumeeira. A Maria, esposa do Chico, estava um bagaço de nervosismo. Mal conseguia segurar o filho no colo. A gente dormia um olho aberto e outro fechado, esperando o próximo ataque. Os vizinhos começaram a aparecer na fazenda do Chico, de cara amarrada, reclamando do sumiço de mais bezerros, mais ovelhas, histórias de vultos passando velozes na escuridão, sons guturais que faziam o gado berrar de medo nos currais, escoiceando os mourões. A gente sabia que tinha algo muito errado. Mas o quê? E quem era aquele forasteiro caladão que tinha aparecido do nada e sumia toda noite? As desconfianças já não eram sussurros, mas gritos abafados de medo e suspeita. Foi numa noite de lua cheia, meu filho. Daquelas que clareiam o Pantanal como se fosse dia, mas que trazem uma escuridão ainda maior nas sombras, um presságio de morte que a gente sentia no ar. O filho do Chico, o Toninho, tinha acabado de nascer. Um menino lindo, que encheu a casa de alegria, sabe? Mas naquela noite a alegria virou pavor puro.
o tipo de pavor que te faz tremer até os ossos e gelar a alma. Eu estava na minha cabana, um pouco afastado da sede, quando ouvi. Não era uivo de cachorro, não. Era um berro, um rugido grave que fez as paredes de pau a pique da minha tapera tremerem do alicerce ao telhado. E logo depois veio o grito de desespero da Maria, a esposa do Chico. Um grito que era puro medo e fúria de mãe, um som que jamais saiu da minha cabeça. Corri como pude, o coração batendo na garganta que parecia querer sair pela boca. Cheguei perto da casa principal e vi. Pelo amor de Deus, meu neto, juro que nunca vou esquecer aquela cena. A porta da sala estava arrancada dos batentes, estraçalhada como se um furacão tivesse passado por ali. O cheiro podre era insuportável, sufocava a gente, fazia a cabeça doer e o estômago revirar. E lá dentro, uma criatura. Meu Deus! Era a coisa mais horrível que eu já tinha visto na vida. Era gigante, curvada, com pelos escuros e arrepiados que pareciam agulhas. As garras eram enormes, raspando o chão de terra batida, fazendo um barulho assustador, um som de metal raspando pedra. A boca, um focinho deformado com dentes afiados que brilhavam à luz da lua, escorrendo uma baba rala e viscosa. E os olhos eram vermelhos, um vermelho vivo, injetados de fúria e fome, fixos no quarto onde eu sabia que o Toninho estava, recém-nascido, tão pequeno e indefeso. Maria, com a voz embargada pelo medo que até eu senti, que me fez gelar a espinha, mas com uma força que só uma mãe consegue ter quando o filho está em perigo mortal, pegou o rifle que Chico sempre deixava encostado na parede da sala. Maria era mulher de lida, meu filho. Cresceu caçando com o Chico, conhecia a pontaria como poucos, uma mira de caçadora experiente. O tiro estourou na madrugada, forte, um estampido que rasgou o silêncio, abafando o rugido da fera, que antes parecia engolir todo o som do mundo. A criatura cambaleou, soltou um urro de dor que me fez cair de joelhos, um som de bicho ferido mortalmente, uma agonia que arrepiou cada pelo do meu corpo. O corpo monstruoso começou a tremer de forma incontrolável, a se contorcer no chão. E então, meu neto, o inacreditável aconteceu. Algo que eu duvidaria se não tivesse visto com meus próprios olhos. Os pelos grossos começaram a cair no chão, em montes, a pele escura a clarear, as garras a encolher e se retorcer. A forma deformada foi se contorcendo, diminuindo, a massa muscular se desfazendo. Até que no chão, estendido em uma poça de sangue e pelos, estava o Lucas. O rapaz que Chico tinha contratado. Ele estava agonizando, os olhos ainda abertos, fitando o teto com um olhar de dor e um arrependimento que doía na alma da gente. Com um fio de voz, que mal dava para ouvir no silêncio que se fez, ele sussurrou: "Perdão. Perdão por tudo." E então seus olhos se fecharam para sempre. Foi nesse instante que o Chico chegou correndo, ofegante, com um facão na mão, os olhos arregalados de puro horror. Ele viu o Lucas no chão, viu a Maria com o rifle fumegante na mão, viu a destruição da casa. O desespero tomou conta do rosto dele. Era um desespero que a gente só vê em quem perdeu o chão, a esperança. "Meu Deus, Maria, o que foi isso? Como vamos explicar uma coisa dessa?" Ele gritou, olhando para o corpo que ainda exalava aquele cheiro de podre. Eu me aproximei, a voz calma apesar do choque, tentando pensar rápido. Um plano. Qualquer coisa para sair daquele pesadelo que se desenrolava na nossa frente. "Chico", eu disse, colocando a mão em seu ombro. "Ninguém vai acreditar na gente. Ninguém. Vão dizer que a Maria matou um inocente. A polícia vai vir, vai ser um inferno. Vão prender sua mulher por uma coisa que ninguém em sã consciência vai entender. Vão achar que ela enlouqueceu." Ele me olhou, os olhos marejados, procurando uma saída. Um milagre em meio ao caos. "Mas o que faremos, Zé? O que faremos?" "O rio", eu respondi, olhando para o rio Paraguai que cortava a fazenda ali perto, escuro e misterioso sob a luz pálida da lua cheia. "As piranhas. Elas vão dar um jeito. Ninguém vai saber o que aconteceu aqui. Ele tentou matar o Toninho, Chico. Ninguém tem que saber dessa verdade horrível, para proteger a Maria." Era uma decisão terrível, meu neto. Uma mancha na nossa consciência que nos acompanharia para sempre. Mas na nossa cabeça era a única que fazia sentido para proteger a honra da Maria e a paz da fazenda,
que já tinha visto tanta desgraça. Nós dois, eu e ele, arrastamos o corpo magro e inerte de Lucas, agora em sua forma humana, até a beira do rio. O cheiro de sangue na água atrairia as piranhas em segundos, a gente sabia. Com um último olhar triste para aquele rapaz que, de alguma forma, também era uma vítima da própria natureza, Chico empurrou o corpo para a correnteza escura. Ele caiu no rio, Chico. Deve ter se machucado e as piranhas o pegaram, eu disse, tentando dar um ar de normalidade para a mentira que viveríamos dali em diante. Uma mentira que se tornou nossa verdade, selada no fundo do rio. Ninguém nunca mais falou no Lucas. A fazenda se acalmou. Os animais pararam de sumir, os uivos cessaram. A gente viveu com esse segredo, eu, o Chico e a Maria, claro. Ela nunca mais foi a mesma depois daquela noite. O olhar dela ficou com uma sombra, um medo que nunca a abandonou. Mas o Toninho cresceu forte, um homem de bem, sem nunca saber o que sua mãe enfrentou por ele e o que seu pai e meu avô fizeram para protegê-la daquela verdade horrenda. Meu avô terminava a história com um suspiro pesado, o olhar perdido no horizonte, como se ainda estivesse lá, naquele dia, sentindo o cheiro da morte e o peso do segredo. Eu sei que não foi o certo aos olhos de Deus, meu neto, ele dizia, mas na hora, naquelas circunstâncias, era o único jeito de salvar a honra da Maria e a paz da fazenda. Aquele dia, a gente não só matou uma fera, a gente enterrou um segredo que pesou a vida inteira. E até hoje, em noite de lua cheia, eu sinto o cheiro, vejo as sombras e me lembro do Lucas, o lobisomem que a gente contratou sem saber, e da coragem da Maria que salvou a todos nós. E é isso, pessoal. Essa é a história que meu avô Zé Vaqueiro me contava, cada detalhe gravado na minha memória. Uma prova de que o Pantanal guarda mistérios que a gente nem sonha, e que, às vezes, o maior monstro é o segredo que a gente escolhe guardar. O que vocês acham? Será que existe mesmo lobisomem por aí? Deixem aí nos comentários. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Isso ajuda muito. Faça parte você também da família Alquimista Sobrenatural. Se você também tem algum relato ou história que queira compartilhar conosco, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.